Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais esse programa RV Entrevista. E nós estamos no nosso ano de aniversário, 27 anos de Ressignificando Vendas. Bastante mudanças nesses 27 anos, bastante ressignificação de vendas. E hoje a gente vai fazer uma entrevista com um cara que certamente ressignificou o seu papel, a sua carreira, porque a história que eu conheço dele, né, que eu vou contar aqui, depois ele conta um pouquinho mais. Ele não era um gestor comercial, ele era dono da distribuidora, assim, né, se envolvia nos negócios e tudo mais, mas não era o gestor comercial, não fazia esse papel, né, e essa influência. Ele tinha outras áreas técnicas, ele gostava. Lembro aqui, né, depois ele me corrige se eu estou certo, gostava do segmento de aves e tudo mais, né, e vacinas, essas coisas desse tipo. E aí tivemos a oportunidade de fazer um trabalho com uma indústria, e essa indústria tinha eles como distribuidores numa região aqui do Rio Grande do Sul. E fizemos então um trabalho e foi impressionante. Foi impressionante. Eu tenho até hoje, uso até hoje esse vídeo que ele gravou para mim e me mandou. Se eu não me engano, ele comenta ali no vídeo que tinham se passado mais ou menos 9 meses do término de um dos cursos que a gente fez para essa turma dessa indústria, essa equipe de distribuidores dessa indústria. Passaram 9 meses e ele gravou esse vídeo e disse que ele tinha atingido 100% de aumento do faturamento em relação ao ano anterior, naqueles 9 meses após o curso. Um crescimento impressionante já seria se estivesse iniciando, mas não, uma empresa consolidada, uma empresa com décadas aí de existência, ele chega nesse patamar, então. Então eu quero que vocês conheçam meu amigo Gilmar, da Nativa Distribuidora. Oi, Gilmar. Oi, boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem. Então, Gilmar, comentei algumas coisas que tu estava ouvindo aí nos bastidores, mas importante tu dizer para a nossa turma quem tu é, a especialidade que tu tem, né? Como é que funciona aí o Gilmar? Quem é o Gilmar? Bom, vamos lá. Vamos ver se eu consigo ser conciso aí, dar uma resumida boa. Eu me formei em veterinária em Pelotas, sempre fui da avicultura, trabalhei na avicultura profissional, trabalhei 9, 10 anos como veterinário de campo em avicultura, e depois, num lapso, num rompante, tivemos a vontade de empreender. Aí colocamos, eu e um sócio, colocamos uma distribuidora em Lajeado, estou falando com vocês de Lajeado, e empreendemos. Começamos com vários setores assim da distribuição, e hoje estamos focados na distribuição PET. Então estamos há 22 anos já com a Nativa Distribuidora na linha PET. Maravilha. Então, até seria a minha próxima pergunta para ti, né? Que essas histórias sempre nos dizem muito, né? Que seria a história da distribuidora mesmo, né? Mas 22 anos atrás, tu funda, então, com um sócio, uma distribuidora. E como é que aconteceu aí nesses 22 anos que dá para nós contar? É uma história de bastante aprendizado. Eu sou técnico, né? Era técnico, fui veterinário, então vamos lá. E na faculdade técnica, tu não aprende nada sobre gestão, sobre administração. E eu e esse sócio, iniciamos esse empreendimento há 22 anos. E com um pouco de sorte e bastante esforço, a gente chegou nesses 22 anos, assim. E hoje dá para dizer que estou preparado para onde eu estava para 22 anos. Hoje estou preparado para começar uma distribuidora. Nós começamos há muito tempo e, como eu disse, com um pouco de sorte também ajudando, chegamos até esses 22 anos e hoje me sinto um pouco mais preparado. Vamos lá. Boa. E vamos pensar nos momentos difíceis de Gilmar ali. Nesses 22 anos deve ter acontecido alguma coisa. Eu sempre pergunto momentos difíceis, porque quase todas as entrevistas os caras falam dos sucessos dele. É evidente que tu tem sucesso, tá? 22 anos, a gente vai falar disso. Mas eu gosto de falar também dos momentos difíceis, dos que deu errado, das dúvidas, que chegou um momento que pensei que ia fechar. Não sei se isso aconteceu, né?
Mas me conta aí alguns momentos difíceis que teve nessa história. Eu vou citar um que, para mim, é o ícone desses vários momentos difíceis. Hoje ainda tem. Mas eu passei isso, então estou falando de 2004, início de 2004, quando a gente abriu, quando a gente fundou o negócio, e eu passei 3 anos tentando desistir desse negócio, porque era bastante dificuldade de caixa, Uhum. de pessoal. Eu passei 3 anos assim, bastante sofridos, psicologicamente sofridos também. Mas eu disse, bom, agora não temos, sem opção, tu só tem que seguir em frente. Ou senta na beira da estrada e chora, mas quando parar de chorar vai estar no mesmo lugar. Então nós decidimos ir caminhando pelo brete, né? E chegamos nessa. O momento mais difícil foi esse, esses 3 primeiros anos, que a gente não sabia direito o que fazer e conseguimos chegar até aqui. Esse primeiro início ainda hoje me marca, assim, eu disse, putz, é bom de só lembrar, é bom de não voltar mais para lá. Então é bom de só lembrar esses 3 primeiros anos onde eu fiquei pensando em desistir. Sim, Só foi isso. Teve outras coisas no meio do caminho aí, mas aí são coisas bem mais leves, bem mais suportáveis. sim, sim. Isso é interessante, né? Porque se a gente pensar, talvez hoje, né, Gilmar, quando eu comecei, eu contei minha história, tu conhece, né? Mas quando eu comecei, eu fui buscar em vendas, comecei em vendas, representante comercial, eu fui tentar buscar um aprendizado, porque não tinha curso, não é que nem hoje, né? Naquela época não tinha informação disponível, não tinha, tu pegar, não tinha internet, evidente, né? Não, e um livro de vendas que eu encontrei era uma tradução de um livro americano, não tinha acesso. Se a pessoa não fosse uma profissão, vou chamar assim, regulamentada, tu fez veterinário, né? Eu fiz administração, mas antes de terminar a administração, já era vendedor, já tinha iniciado carreira profissional e estava querendo aumentar meus negócios, aí não tinha acesso, então isso era um problema. Muitos colegas não conseguiram suportar esses anos de início, justamente por isso, porque não conseguiram se sustentar e tive que fazer alguma outra coisa, aí pegaram no vendedor de varejo, que é outra pegada, não é essa que nós temos aqui de vendedor B2B, né? Eu entendo Mas, eles, eu entendo eles, mas é bem disso que eu falava. Eu só resisti um pouco mais sim, nessa sim. dificuldade inicial. Sim, é isso. E eu acho que às vezes essa força mental, né, que exige, tu mesmo falou, né, de psicológico, assim, essa pressão, essa ansiedade, essa angústia, qualquer palavra que você usar, para tentar rotular o que está acontecendo, porque tu vê que o fracasso está perto, né? Tu tá cheirando, tu já tá cheirando ele, e tu não tá querendo largar ainda, tá achando uma esperança de dar uma curva nele e continuar a tua jornada. Então, esses são os momentos que valoriza a conquista, né? O que tu tem hoje, porque hoje tu sabe que se tu comprar um caminhão novo, tu sabe quanto custou cada pedacinho desse caminhão, né? Quantas horas de trabalho foi isso, e a mesa que tu tem, o telefone que tu tem, tu sabe quanto custa em suor, né, em trabalho. E aí tu valoriza tudo que tu tem, né? Mas vamos entender um pouquinho a distribuidora. Hoje, tu trabalha com que marcas e como é que é a equipe aí da distribuidora para ter uma ideia de estrutura de 22 anos aí? A gente começou, hoje a gente começou de uma maneira e está chegando nesse ponto de 22 anos de outra. Hoje a nossa principal linha é a linha PET, alimento seco PET, a Monelo e a Birbo, né? E a estrutura aqui da distribuidora, então já tem um certo volume, então tem a equipe de logística, a equipe de administração, contas a receber, contas a pagar, e a equipe de vendas. A equipe de vendas é onde eu me concentro mais, onde deve conhecer, eu me concentro mais na equipe de vendas, que é formada hoje, nós temos 12 vendedores, uma técnica, uma promotora de vendas, 2 supervisores de campo e um supervisor comercial. E eu, acima. Essa é a equipe de vendas. Fora, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, é isso mesmo, faturamento também, quanto vai receber, quanto vai pagar a administração, mas eu me concentro na equipe de vendas. Então, são Legal. 12 vendedores, 2 supervisores, uma técnica e uma promotora comercial.
Legal, legal. E a região é Lajeado e o que mais? Lajeado vai até Cruz Alta, a cidade mais longe, pega um pouco da região carbonífera, São Jerônimo, Charqueadas, vai até Triunfo, até um pouco ali perto de Passo Fundo, um pouco para cá. Eu estou aqui situado em Lajeado, então eu digo um pouco para cá, o pessoal que vai ver isso aqui talvez não vai conseguir entender. Mas pega de Casca até Lajeado, vai até Santa Cruz, depois vai até Candelária, Cachoeira, dentro do estado. Boa, boa. E a equipe, a logística é própria, Gilmar, ou é terceirizada, hein? É própria, nós já tentamos terceirização, mas para atender o cliente direitinho, para atender o cliente com mais cuidado, a equipe terceirizada é um setor que demanda um pouco mais de cuidado. Então, a equipe terceirizada não funciona tão bem. Já tentamos e voltamos para tudo logística nossa. Boa. Eu gosto desse modelo e é justo olhando para modelos assim, né? Porque a gente pensa, uma distribuidora é uma coisa comercial, é uma terceirização do comercial da indústria para lá. Mas não é isso, né? Não é uma Não, não é. terceirização, é uma outra coisa. Vamos até explorar um pouco mais para frente a importância disso, Gilmar. Mas antes disso, eu queria ver assim, ainda dentro dessa história, qual é o aprendizado de liderança, né, que tu teve hoje? Hoje a gente pode rotular como liderança, né? Na época era empreendedorismo mesmo, né? Mas qual é o teu maior aprendizado depois que tu fundou esse negócio, tornou sócio desse negócio? O que dá para a gente comentar com outras pessoas que talvez pensem um dia montar uma distribuidora? Como eu disse antes, eu era técnico, então não tinha a questão de gestão com o pessoal. E eu vou dividir em dois aspectos, não um só, dois, eu preciso dividir. O primeiro, né, que a experiência me deu, é que a gente não deve dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Não deve forçar, tem que convencê-las. Tem que convencê-las. Esse é um aspecto. Não, a gente não pode obrigar ninguém a fazer se não der o porquê está fazendo. Então, é convencimento, não é ordenar. E o segundo aspecto, eu diria que é exemplo, né? Sabe bem o meu lema, e vou dizer ele aqui depois, que eu gosto de dizer. Eu sou, eu sou aqui, eu tenho tido menos tempo para fazer isso que eu gosto, mas eu vou lá e dou um exemplo, ajudo a fazer e aprendo também. Então, o que eu diria não deve dizer às pessoas o que elas devem fazer, e o seguinte lema: palavras convencem, mas exemplos arrastam. Esse é o meu lema. Boa, boa. Eu me lembro de uma. Tu deve lembrar também, né? Porque faz parte da tua vida, né? Mas eu lembro do comentário que tu fez para mim depois que a gente fez o bootcamp ali de gestão, que tu pegou uma rota dentro do caminhão e começou a andar para conhecer os clientes. Porque se eu não estou enganado, de mais antes tinha um trabalho diferente desse, né? Muito. A tua responsabilidade era outra dentro da distribuidora e tal. E aí tu saiu para, eu tenho que conhecer a rua, tenho que conhecer os clientes, tenho que conhecer a minha equipe. E a partir daí tu começou a se agarrar na gestão comercial, né? Ainda está o caderninho aqui das anotações que eu faço tenho tido menos tempo, está crescendo, então tenho tido menos tempo, mas o caderninho que eu levo junto para fazer anotações ainda está Aham. aqui. Boa. Aí eu passei a conhecer a logística, porque é fácil cobrar do pessoal que está na logística, no calor e na chuva, estacionando na calçada e tendo que andar 50 metros embaixo de chuva e dizer não molha o produto. Sim, Dizer é fácil, mas ir lá e ver como a coisa acontece é um pouco menos fácil. Então, eu fui ver para conseguir, como eu disse, o aprendizado é de minha parte também. Eu tento sim, ensinar e aí, ao mesmo tempo, aprender. Então, ainda está sim. aqui. Aí tenho tido menos tempo, vou ter que arranjar tempo para fazer mais esse tipo de coisa. Eu ia junto com os motoristas para almoçava junto, dormia, ficava lá junto, entendeu? Aham. Foi um aprendizado bem. Primeiro condição para o aprendizado é humildade, eu acho. Boa, boa. E agora, por curiosidade mesmo, qual é a solução para esse negócio de não molhar? Porque isso é uma coisa que acontece com todo mundo. 50 metros de chuva, como é que faz daí? Leva uma capa e uma toalha, que sempre vai molhar. Mas o cara que está Aham. lá recebendo lá o produto, lá o cliente, que é a pessoa, a persona mais importante de todo esse processo é o cliente,
ele pagou por um produto ele concordou em pagar 100% do valor que foi acordado e ele quer receber a qualidade no 100% que ele concordou. Então, ele vai pagar o 100% e ele tem que receber o 100% do produto. Então, dá um jeito, algum jeito tem que dar, alguma invenção tem que fazer. Ou cobre o produto, ou leva a toalhinha e seca, algum jeito tem que dar. Para te dizer exatamente como hoje eles fazem, eles dão um jeito. Eles sabem que tem que dar um jeito, que é de lá que vem o sustento deles, do cliente. Boa, boa. E aí vamos ver só a situação atual. A situação atual, tu já me disse que a situação está ótima, assim, tudo pode melhorar, né, mas está ótima para vocês, frente a comparativos aí que tu pode ter com colegas, mas olhando no geral, se a gente sair da tua distribuidora e olhar no geral, a gente vai ver outras distribuidoras, outros segmentos, com uma certa dificuldade. Talvez eu acho que essa dificuldade está um pouco agora se dissipando, mas assim, já teve uns 3 meses atrás, muito mais difícil, e essa coisa meio que ficou no mercado agora, nesse momento. Comparando esse momento que tu está vivendo com os momentos difíceis que tu teve, dá para dizer que, pelo que tu me disse, que tá tranquilo para ti? Gustavo, assim, o céu é o limite. Não, nunca tá bom. Que, assim, sempre tem mais ficha na mesa do que a gente consegue recolher. Então, assim, o que eu posso te dizer? Estamos bem, a coisa está andando bem na distribuidora, mas não estamos satisfeitos. Tem mais coisa. Então, tem que fazer coisas novas. Eu tenho tido menos tempo, como tu bem sabe, acabamos de comentar, mas estamos sempre fazendo coisas novas para buscar mais. Tem que ter mais. A fome não pode passar. Quando não tiver mais fome, quando não tiver mais motivo para acordar de manhã, é porque a coisa já não. Aí que a coisa não está bem. Aham. Tu falou acordar de manhã. Eu Opa, respondi fala depois, aí. é o que eu acho. Tranquilo, tranquilo. E aí, Gilmar, de manhã, tu falou acordar de manhã, tu ainda faz o ritual da manhã? Teve hoje. Teve hoje também. Teve hoje também. Aham, Leitura, aquelas coisas, leitura, oração, aham. tudo, teve tudo. Eu tenho cuidado em falar em oração, porque tem algumas pessoas que vão ver isso aqui, que podem não ter esta mesma aptidão, mas é o que eu faço, é o que eu acredito. Então, mas tem várias maneiras. Eu acordo sempre bem cedinho e faço quase as mesmas coisas. Sim. Prepara o chimarrão Continua. ainda, aquela coisa toda. Leitura, tá lá o livro agora, estou lendo um livro, vários livros agora. Então, leio mais de um livro ao mesmo tempo não. Na mesma semana eu passo lendo por vários autores, vamos dizer assim. Continua. Sim, sim. Boa. Então, voltando aqui, vamos falar agora daquele assunto que eu já abri aqui. Para mim, né, para nós aqui, vou chamar no Ressignificando Vendas, distribuidores são peças-chave do crescimento. Para outros colegas, e tu conhece alguns, assim, talvez, distribuidoras é uma estrutura que poderia ser tirada do jogo, cada um tem a sua visão, mas eu acho que não tem como, na minha opinião, né? Eu quero ouvir a tua depois, sendo que tu é um distribuidor, mas é um negócio teu, né? Tu tem que ter uma consciência boa para não morrer junto com o negócio, se fosse o caso. Mas eu acho que a distribuidora é uma peça importante para um país desse tamanho, uma complexidade de atendimento de cidades e de grandezas, às vezes, que o distribuidor atende, né? Uma grandeza pequena, né? É uma cidade que tem um cliente e tu tem que andar lá 50 quilômetros para ir e voltar para atender esse cliente. Uma equipe direta muitas vezes não faz trabalhos assim tão de penetração dentro das estruturas, não sobe morro, não vai uma zona mais carente. O cara fica nos grandes centros mais, nas principais contas, nas contas maiores. Não tem tempo e é caro, né? E é caro fazer distribuição, não é barato fazer. Então a gente tem que ter pessoas especialistas. Eu acho isso importante, por isso que a gente está fazendo essa série especial aqui. 27 distribuidores,
para os 27 anos, um para cada ano. Então, é uma série especial de entrevistas, uma websérie especial de entrevistas para esse momento da nossa empresa. E eu sou tendencioso a falar, né? Porque 300 distribuidores a gente tem como clientes, é bastante gente, bastante realidades diferentes. E eu queria entender de ti, Gilmar, qual é a importância de uma distribuidora para as marcas brasileiras, né? Para as indústrias brasileiras. O que tu poderia dizer para esse pessoal de indústria que está nos ouvindo? Qual é a importância de uma distribuidora? Bom, tem alguns aspectos assim que dá para salientar. Um deles é o distribuidor de uma indústria, ele tem um fortalecimento de parceria. Isso tem que começar desde o começo. Mas o distribuidor, a nomenclatura, a própria palavra já começa dizendo que tu tem que distribuir, tem que capilarizar. É óbvio que a indústria quer os maiores contas ligadas diretamente a ela, questão de margem, isso é fácil. Mas o distribuidor, além de tudo, ele além de capilarizar, ele dá um pronto atendimento. Ele atende prontamente, coisa que uma indústria do tamanho que é uma coisa possivelmente maior, tem um pouco mais de dificuldade de atender, de agilidade. Então, a capilaridade é um dos motivos. E a manutenção da marca também, né? A manutenção, o fortalecimento da marca, o micromarketing, aquele marketing lá no mercado da esquina, que a indústria não sabe e não pode nem saber, não tem como saber que existe. É isso que a distribuição faz. O fortalecimento da marca lá naquela estradinha sem calçamento, lá naquela da cidade lá pequena lá. Então, esse é o fortalecimento do micromarketing. Eu acho que isso é uma coisa importante. Tem um outro aspecto que pode ser salientado, é a questão da informação de mercado. É claro que existem tendências, uma indústria tem capacidade de enxergar mais longe umas tendências que vêm de fora do país, mas como o mercado tá se comportando aqui é uma coisa de base, e essa informação de base ela chega mais rápido na indústria pelo distribuidor. Comportamento de mercado, de consumo, chega mais rápido, além da capilaridade, o comportamento do mercado. Legal. Então, vamos tentar resumir aqui, né? Tu falou dessa inteligência de mercado, essas informações de mercado, falou da questão da marca, né? Do micromarketing, vamos dizer, de ativação da marca em canais. Eu não sei se esse termo existe, eu não sei se esse termo micromarketing existe, mas aquele marketing lá no mercadinho, lá no interior, lá de Coqueiro Baixo. Sim. Muitos que vão assistir isso aqui não sabem onde fica Coqueiro Baixo. Mas é uma missão descobrir, né? Para saber como é difícil fazer distribuição. Mas então tu falou disso aí, falou da capilaridade, né? Questão da marca, do micromarketing. Existe sim esse termo, né? Do micromarketing. Essa visão de eu fazer um marketing para um universo, vou chamar assim, né? Uma unidade dos meus clientes que é pequena, atende só o bairro ali, né? Alguns clientes daquele bairro. O impacto é pequeno, por isso que é um micromarketing. Mas para aquele cara que tu fez uma ação, tu fez um evento, ficou na porta dele lá uma manhã inteira, para ele aquilo ali é o máximo, é 100%, né? Aquilo ali daqui a pouco é o que ele... A gente faz muito disso, Gustavo. Cada sábado, entre sextas-feiras e sábados, a gente faz isso de 10 a 12 clientes por fim de semana. Pois é, imagina, cara. 10 a 12, uma conta simples, vai dar 50 no mês. 50 no mês vai dar 600 no ano. 600 clientes que tu fez alguma ação, né? Em alguns tu vai repetir, porque o cara é importante demais, né? Para não fazer uma vez só, mas assim, tu teve um potencial de 600 toques, né? Contatos fortes nessa prestação de serviço. Eu acho, né, Gilmar, que tu falou do marca, tudo mais, um guarda-chuva para muitas dessas coisas aí, o pronto atendimento e tal, é o serviço, né? Porque hoje uma indústria pode vender, né, e entregar daqui a pouco esse produto, fez uma venda, fez um serviço de entrega, beleza, logística, mas vocês, como distribuidores, ainda vão um passo além, né?
o serviço que o vendedor entrega lá, para muitas vezes um lojista, tu me corrige, né? Que está lá em Coqueiro Baixo, lá que tu falou, mas está lá na cidadezinha esquecida de 10, 20 mil habitantes, e ele tem uma loja, abriu uma pet, e para ele aquilo ali é o sustento da família, 100% tem que dar certo aquela pet. É que nem tudo no início da distribuidora, né? Tem que dar certo aquilo lá. E aí chega um vendedor, consultor, o rótulo que quiser dar para ele, mas o cara dá uma espécie de uma aula de como fazer vendas através desses produtos que a distribuidora está entregando para ele, desse catálogo. E o cara consegue pegar e comprar R$ 1.000 e transformar daqui a pouco em 1.800, em 1.700, R$ 1.500, mas ele consegue fazer um capital extra vendendo as coisas ali. E isso foi aprendido por um cara teu. Eu acho que essa confiança no vendedor, quando ele fica bastante tempo na praça e fazendo serviços assim, esses R$ 1.000 viram 2.000, viram 3.000, daqui a pouco vira metade da loja, e tu tá com quase um sócio do cara, não sendo sócio, né? Mas tu é uma peça importante pro cara. É verdade isso ou não? Sim, agora às vezes eu estou olhando para baixo aqui, mas eu estou consultando o celular aqui. Eu fui consultar. Hoje de manhã já teve 4 dessas aí. Podia citar lá em Guaporé, em Santa Cruz do Sul, e o outro agora eu me esqueci, mas teve 4, 2 em Lajeado. Então só hoje teve 4. Então a preocupação maior é com o sellout do cliente. Porque se entupir lá, vou falar, desculpa o termo, mas se entupir lá, vai entupir aqui, vai entupir para o fornecedor também. Então a gente se preocupa mais em fazer uma venda assertiva, tentando, muitas vezes o cliente não percebe a necessidade, e o nosso vendedor está lá para orientar essa necessidade. Então a gente se preocupa mais em fazer, além da venda assertiva, fazer sair o produto dele, porque aí a coisa anda sozinha. Boa. E pensando agora, a gente falou um pouco do passado, das dificuldades, né? Falamos da estrutura atual, como é que tu tá organizando isso, as marcas atuais que tu tem. Vamos pensar um pouquinho no futuro, né? Se a gente fosse olhar para frente agora, João, não precisa ter uma frase bonita, nada disso, né? Mas assim, vamos falar de visão, né? A visão é que eu não vivi ainda, estou olhando para a estrada à frente, estou enxergando lá na frente, 3 anos para frente, 5 anos para frente, não é uma coisa para a vida inteira. 3, 5 anos para frente. O que daria para dizer que tu tem de visão da distribuidora para um período desse? Talvez 5 ou mais anos para frente. Eu falei antes, né? Crescimento, mas tem uma coisa que tá aqui gravado num post-it que tá aqui na minha frente, depois eu puder, eu viro a câmera, tiro uma foto e mando para te colocar no. Boa, manda mesmo. Tá aí, eu vou mandar os post-it que eu tenho aqui. Um deles que eu escutei lá no Bootcamp foi assim: temos padrão estabelecido? Nós não tínhamos e ainda não temos. Então, o que nós estamos tentando fazer é estabelecer padrões de venda, de cobrança, de formulação de pedido. Então, daqui 5 anos eu espero crescer, duplicar, triplicar o volume de venda e o faturamento, mas ter processos que sustentem para mais 5 anos depois desses 5. Então, o que toma bastante, está tomando bastante tempo, é estabelecer processos em todos os lugares, na logística, na cobrança, na administração e na venda. Então, estão estabelecendo processos. Isso aí, depois eu vou tirar foto aí dos meus post-it para te dar uma olhada aí, para tu ver algumas coisas interessantes. Boa. Então, respondendo sucintamente, é crescimento com processos e estabelecer esses processos de crescimento. Bom, maravilha, porque o processo, Gilmar, que bom que chegou nesse momento, né? Não tá, eu digo assim, não tá fora de hora, não tá fora de hora. A hora foi agora, mas certamente tu fez outras coisas, não ficou parado, né? São anos e anos de distribuidora já, não estava parado esperando para chegar agora e eu vou fazer processo agora. Ou assim, porque não fez antes? Tudo bem, porque eu não fiz antes, porque eu estava fazendo outras coisas. Então a gente sempre tem o que fazer. Mas o fazer o processo agora, neste estágio que tu tá, é o que tu precisa para fazer uma escala maior de negócio. Uma escala maior de negócio, se tu tiver
30 vendedores, vamos dizer que tu tenha. Vamos dizer que tu tenha outra coisa, abre uma outra área de distribuição, abre outra. Não sei qual é o futuro que pode ser, mas imagina que tu tenha uma equipe maior, tenha uma outra grandeza, ou abre um outro negócio. Isso tudo vai precisar de gestão. E a gestão sem processo vira um pavor para o dono. Um pavor, tu não dorme mais. Gustavo, falando no crescimento, mas eu comentou antes assim, o que tá? Tá bom? Não, não tá bom. Eu disse antes, não tá insatisfeito. Porque tem muita coisa, tem muita ficha na mesa, a gente ainda deixa muita coisa passar, então tem que, antes de exigir qualquer outras coisas, tem que limpar melhor a nossa casa. Então tem outras coisas que a gente pode extrair mais, ajudar mais clientes, crescer mais, enfim, vender mais, é o que todo mundo busca, mas tem que muita coisa para melhorar dentro da nossa casa, dentro do nosso pátio. Boa, boa. E é interessante, né, João? Tu falou de humildade, né? E aqui, para mim, o que a história toda, né? Desde os bastidores que estava conversando até agora, com essa colocação tua, acho que é um exemplo dessa palavra que tu usou de humildade. Lá tu tinha me dito, estava crescendo 2 dígitos, tal, um crescimento assim que para muitos não estão fazendo isso. E agora tu ainda diz assim, mas a gente está buscando, né, coisas a melhorar. A gente não está satisfeito com isso, a gente está buscando fazer o processo, a gente não tem isso. Então, quem nós ouve pode pensar assim, ah, é uma empresa que está amadora. Eu não diria que é amadora, é uma empresa profissional e está buscando ainda se sustentar no futuro, porque sabe que esse futuro vai ser diferente do que esse presente. Então, eu chamo de ressignificação, né? Essa ressignificação do que é importante teve várias fases. Foi importante a gente sobreviver. Passou 3, 4 anos ali, sobrevivemos, ufa. Agora, é importante sobrar alguma coisa para nós, porque estamos pagando as contas só. Ufa, sobrou alguma coisa para nós. É importante de ter mais alguém na equipe, porque só tá nós 3 aqui, sócio e tal, tem que botar mais. E aí tu vai indo. E agora tu tá com uma equipe aí de 15 na área comercial, pela conta que tu fez, e hoje 15 para essa área que tu tem, com esse volume que tu tem, daqui a pouco tu vai ver que sem processo não escala mais. Dá muito retrabalho, dá muita coisa errada, tem muita burocracia para desdobrar os pedidos, muita volta, muito pedido que vai e volta, não era bem assim. Então, isso aí, o processo começa a eliminar e a fluidez do negócio vai. Era ter tempo de evolução. Tu Uhum. fica solucionando problemas que não deviam mais existir, e aí perde tempo de evolução. Sim. Eu tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que até tu respondeu. Era assim, qual é o desafio atual? O desafio atual, se dá para entender, é definir os processos. Certo ou não? Ou tem Hoje, outro? não, hoje é a definição de processo, sim. Hoje o principal desafio é fazer a coisa andar de uma forma consistente. Se faltar alguém, o negócio e alguém for substituir essa pessoa que faltou, tem que tocar, lendo o procedimento, ela tem que tocar sozinha, porque as coisas acontecem. Às vezes tem mudança de pessoas e aí a coisa tem que andar sozinha. Então é isso, que eu falo de estabelecimento de processo, que vai ser doloroso e até um pouco custoso, então tem que andar, porque se não tiver processo, a gente fica fazendo retrabalho e toma muito tempo e aí tu não consegue enxergar oportunidades porque tu está de cabeça baixa. Uhum. E quando tu fala processo, Gilmar, é todas as áreas? Financeiro, processo, logística, processo, comercial, processo, tudo? Tudo. Estamos mexendo com tudo, assim, e ao mesmo tempo, não é que não existissem, existiam alguns processos antes, mas não, muitos não existiam, e é esses outros que a gente está tentando eliminar. Não temos um padrão estabelecido? Não temos ainda. Então, vamos tratar de estabelecer um padrão na venda, fazer os 5 ou 7 passos da venda, a logística entregar com qualidade, ter diminuição de reclamações da logística, ter uma inadimplência menor por analisar um pouco mais a situação do cliente, de alguns clientes. Então é isso, estabelecer alguns padrões que evitem a perda de tempo. Uhum. Não sei como é que tá, como é que é
a importância estratégica da entrega para vocês, né? Dentro da velocidade de entrega. Mas eu estou achando umas coisas impressionantes, assim, como consumidor, falando para ti aqui, né, consumidor. Ontem teve uma coisa pessoal aqui para casa, eu comprei, né? Era umas. A empregada tinha feito uma lista de coisas que faltava para limpeza da casa. Aí eu peguei assim, batou sem tempo, né? Vou ver se não tem na Amazon esses negócios. E me surpreendi que tinha na Amazon. E aí tinha uma condição lá, se você comprar 10 itens, não precisa ser do mesmo, 10 itens nesse segmento, a gente consegue um valor de desconto. E eu falei, bom, então vou comprar já 2, 3 desse, mais 2, 3 desse, mais 4 desse, já fechou 10, eram 3 coisas, mas eu já tenho um estoque aqui que ela usa. Beleza. Fechou, me deu desconto, e o surpreendente, né? Era 4 da tarde. 16 horas da tarde. Ele falou assim, esse produto vai ser entregue hoje. 19 horas, estava o cara batendo na minha casa aqui para entregar esse pacote. Acho de uma velocidade incrível, e sabendo que eles têm lá, deve ter 100 mil itens, 50 mil itens nesse segmento aí. E como é que tu vê isso, Gilmar, a importância dessa entrega rápida para o comercial crescer? Aí nós estamos falando de uma questão de até financeira lá do cliente. Quanto menos estoque, menos custo. A gente aqui trabalha para diminuir, para estabelecer, para coordenar a logística para uma entrega mais rápida. Tem algumas coisas que a gente não consegue, porque estamos situados não exatamente no centro da região e tem cidades um pouco mais distantes. Mas a gente estabelece nessa questão logística, a gente tem rotas e a gente cumpre elas. Dificilmente a gente sai. O cliente não recebe, né, com essa agilidade que tu comentou, mas ele sabe que vai receber e não fura, não falha. E a confiança dele é bem importante. A gente não, até por isso não utiliza, como eu falei no começo, frete de terceiro, porque não tem como garantir, não é a tua, tem como falar sobre o que está sobre a tua alçada. Então, a gente não consegue ter essa agilidade, mas você consegue ter certa agilidade com confiabilidade. E aí, voltando para o tema ali do desafio futuro, né? Tu tinha o desafio futuro de crescer com o processo, né? Aí o desafio presente agora estou envolvido em fazer os processos de todas as áreas. Mas vamos tentar ver assim, qual é o desafio mesmo de fazer o processo? Onde está o problema maior de fazer o processo? São as pessoas se envolverem? São as pessoas definirem? Se a gente discutir os padrões, descobrir os padrões, onde é que está o desafio de fazer os processos? Gustavo, assim, é uma pirâmide. O que acontece lá embaixo é a responsabilidade da ponta da pirâmide. Então, essas coisas não estão estabelecidas porque eu e o meu sócio, nós não dávamos toda essa importância. Então, a responsabilidade, em último caso, em último termo, é de quem está na ponta da pirâmide. Então, se nós não nos convencermos de que processos são importantes, tínhamos alguns, mas agora temos que estabelecer todos esses processos. Então, a responsabilização, o custo, a responsabilidade maior desse processo todo é de se convencer e passar esse convencimento, essa certeza, de forma escalonada até a base da pirâmide. Entendi. Pessoas, no fim é a gestão, onde é o mais demorado para... E aí depende de qualificação e de pessoas. Então é isso. Então tem que ter um convencimento, não pode ficar socando goela abaixo essas questões. As pessoas têm que ser convencidas de que essas questões são importantes. E aí Sim. É que está a maior dificuldade. Toma tempo, mas sabemos que é possível. Sim. E essa consciência que tu falou, Gilmar, e falando de processos comerciais agora, exclusivos aqui, tu falou dos passos da venda e tal. Não sei se acontece contigo ou já apareceu isso, né? Mas geralmente quando entra com uma pauta dessa numa equipe de vendas, o cara acha que vai engessar
A palavra usada mais ou menos é essa, engessar o meu jeito de fazer venda. O que tu acha disso? E uma vez, numa outra live que a gente fez, eu comentei o seguinte, que é o que eu aprendi lá na indústria do tempo que eu trabalhava. Tudo que é repetitivo pode ser mecanizado, pode ser automatizado. Internamente, isso é positivo, mas na venda, lá fora, naquele cara que está sozinho lá em Cruz Alta, em Candelária, em São Charqueadas, ele tem que ter certa maleabilidade, porque cada cliente também é um. Venda é venda, mas cada cliente é um. Então, o que, que a gente fez aqui? Nós temos uma política de venda que permite lá um bom espaço de movimentação do vendedor. Então, a gente faz uma política de venda. Está lá no celular dele, está lá, ó, a política está lá, venda, mas dentro dessa política, ele tem um bom espaço de manobra, que ele pode exercitar a individualidade dele. Porque cada um lá, cada cliente, esse cara da ponta lá que está sozinho lá brigando por nós, ele sabe também que cada cliente é diferente, então ele tem que ter um espaço para fazer coisas diferentes. Boa. E agora, mudando a pauta, né? Vamos se descolar um pouquinho dos processos entre nós aqui, gestor, equipe e tal, e vamos pensar, né, num relacionamento com as indústrias, né? Tu tem uma relacionamento grande com a Nutrilli, né? Que é a Birbo, Sim, Monelo, como tu falou, a dona das marcas. a dona das marcas. Então, pensando em coisas do teu aprendizado, tua experiência, e não só da realidade atual, mas de ver outros também, como é que seria um relacionamento ideal entre essas indústrias detentoras das marcas e os distribuidores? Também vou dividir aqui em dois aspectos que para mim são principais. Tem um monte de coisas aí, tem um monte de nuances aí nesses dois aspectos. Mas o primeiro é a confiança. Esse é o que deve permear é a confiança entre a marca e o distribuidor, a dona das marcas de distribuição. A confiança é um processo de duas vias. Confiança não é uma via só, tem duas setas, uma apontando para cada lado. Então, eu acho que quem vai pensar em distribuição tem que pensar em confiar e dar o melhor. E exigir o mesmo tratamento de volta. Esse é um aspecto, confiança. E sinergismo também é outro. Conseguir fazer coisas além do que foi pedido. Conseguir fazer coisas um pouco além para que também receba esse sinergismo, para que receba as informações, que consiga entender o mercado e o distribuidor de volta a receber o produto adequado. Há aquela realidade no momento que, como tu comentou antes, o futuro, o que está assim, mas amanhã não sabemos como vai estar. Então tem que haver uma coisa certa, sempre tudo, uma coisa que é certa é a mudança. Então o sinergismo e a confiança permitem se adaptar às mudanças. Boa. E essas duas coisas, a sinergia e a confiança, implica, né, na minha opinião aqui, eu quero ver se isso é verdade, implica em ter um contínuo diálogo entre você, dono, com, daqui a pouco, não só os gestores, né, que atendem as distribuidoras, mas sim com os gestores, uma peça importante da indústria, né, gestores da indústria que prestam suporte para a distribuidora, mas também com o dono, né, a direção, vou chamar assim, né. Isso é real? É necessário, Gilmar, essa relação? Vem daí a confiança. Eu vou falar do nosso caso particular. Nós temos outras. Eu falei das marcas Monelo e Birmo, mas nós temos outras marcas aqui dentro na distribuidora. E a gente tenta manter esse diálogo com todos. No caso principal das marcas Monelo e Birmo, tem bastante interação entre os setores. Problemas existem, às vezes acontecem algumas coisas que a gente tem que conversar um pouco mais aprofundadamente, mas a abertura e a confiabilidade
é que dão esse caminho, essas portas abertas. No nosso caso, as portas estão abertas e no caso deles, eu sou testemunha semanal, da mesma forma estão as portas abertas. Então, esse fluxo de informações tem que ser bem acertado antes de escolher qual é a marca que a distribuidora, qual a marca que a distribuidora vai trabalhar. Boa. E hoje é mais fácil de pegar um vendedor pronto da concorrência, ou tu acha que é mais fácil a gente formar um vendedor do zero, assim, pegar um cara com uma boa atitude, um bom potencial, querendo trabalhar e transformar em vendedor? O que tu acha melhor? Agora chega num ponto que acho que nós estamos inovando, assim. Uhum. Então fala aí. Aí, tá, é porque tanto faz, tanto faz. Uhum. Pode ser um cara já da linha PET vendedor, pode ser um cara não vendedor, não da linha PET. Vou dar alguns exemplos. Nós temos aqui na distribuidora. Nós temos um fotógrafo, ex-fotógrafo, nós temos ex-trabalhador interno de fábrica de calçado, nós temos vendedores que vendiam para distribuidores da linha alimentícia humana. E tem até distribuidores PET com experiência na PET. Então, depende mais de perfil, de identificar perfil, do que da origem, da experiência da pessoa. Tem outras coisas, tem ex-vendedor de cosmético, tem professor de química. Minha nossa, não sabia disso. Sim. Então, a gente não dá muita importância para a experiência. A gente, quando vai selecionar, pega alguns currículos, seleciona, dá uma peneirada e chama para conversar. Aí tenta identificar, tenta extrair o perfil, tenta extrair os valores, perfil, o que importa, o que não importa. Então é isso. Tudo funciona, desde que tenha o perfil para aquela função. Uhum. E essas entrevistas tu participa também, Edmar? Na conversa, sim. Na seleção dos currículos, o que vale, o que é adequado para a vaga, o que não é adequado para a vaga, eu não participo. Mas na hora da conversa, sim. Tem garçom, esqueci, tem um garçom também. Ex-garçom, atual garçom, mas nas horas vagas. É um vendedor que trabalha com nós há algum tempo já e está se desempenhando. Que legal, cara, que legal. Então, eu acho que a minha próxima pergunta vai também ajudar a entender como é que tu faz isso, né? Quando tu, na minha visão agora do que eu entendi, né, Edmar? Pegando pessoas diferentes, pessoas diversas, fazendo um bom recrutamento, seleção ali, entrou na empresa com um potencial identificado, querendo, né? Ela precisa aprender. E aí vem uma palavrinha-chave que é os treinamentos, né? Como é que hoje tu realiza esses treinamentos dessas pessoas que iniciaram e não sabem vender pet, não sabem nada, enfim, como é que tu mantém um programa de capacitação para a pessoa não ficar antiga, desatualizada, né? Qual é a periodicidade, se existe isso, né? Como é que tu vê esse tema treinamento na distribuidora? Então, vamos lá. A gente começa com um treinamento técnico de atualização de produtos. Eu falei que na equipe tem uma técnica, né, uma veterinária, que dá o treinamento técnico. Nós fazemos fechamento de mês na primeira sexta-feira de cada mês, das 6h30 às 7h30 da manhã. E nessa reunião de fechamento virtual, tá? Cada um em cada cidade, todo mês. E nesse treinamento a gente põe alguma coisa, não só informativa, alguma coisa não só de informação de resultado, a gente põe alguma coisa de capacitação técnica ou de alguma forma. Tem também a questão, a cada 3 meses a gente faz a reunião presencial, e aí sim vem uma carga maior de treinamento, a gente apresenta os dados de novo, os resultados, mas aí faz o treinamento de produto novo, de mídia social, de finanças pessoais,
para a equipe de vendas, né? Então é mais ou menos isso. Não sei se eu comentei tudo aí, mas deve estar me fugindo alguma coisa aí. Não, beleza? Então, eu entendi assim. ah, Vamos pegar o exemplo do cara novo, só para ver. Eu não sei Sim. se é um bom exemplo também, mas o cara novo, tem alguém novo recente ou tua equipe já é mais antiga? Tem algum novo recente, um pessoal, um moço que vendia cosmético também aqui na região e ele está há uns 20 dias, 30 dias. Tá. Então vamos ver assim, nesses 20 dias, no aspecto treinamento, o que já Qual aconteceu foi com o ele? processo? Aham, entendi. Assim, a primeira coisa, ele passou 2 dias aqui dentro, conhecendo a expedição, o pessoal do pedido, que recebe pedido, que analisa o pedido, que analisa o crédito, conhecendo o pessoal interno. Depois ele foi acompanhar, ele foi acompanhado por um desses supervisores de campo, foi apresentado aos clientes, que o supervisor conhece, e depois ele passou mais um tempo, ainda nessa primeira semana, na semana seguinte, melhor dizendo, na segunda semana, ele passou junto com um vendedor mais antigo, aprendendo o processo, lidar com o pedido, aprendendo a fazer o pedido, aprendendo a gerar flex no sistema. Então, mais ou menos em torno de 2 semanas, assim, completa. Uhum. E depois, quando ele solicitar, olha, estou com dificuldade, aí vai alguém auxiliar. Lá no campo, quando ele começa o jogo de verdade e sozinho. Boa. E a tua equipe de supervisores faz esse trabalho de campo ou ela é mais interna? Ou está sempre em campo com alguém? Os dois supervisores de campo, como o nome diz, estão sempre em campo. Sempre em campo. Boa. Umas 2 sexta-feiras por mês eles estão aqui, eles vêm aqui na sexta-feira e aí a gente conversa, mas em 2 semanas, 9 dias no campo. Boa. E na tua opinião, Gilmar, o vendedor, o que ele deveria, o que um vendedor deveria aprender para vender o dobro, né, do que ele está vendendo? Pega um cara que venda 100 mil. O que ele deveria aprender, já que ele sabe vender 100 mil, a técnica dos produtos está na mão dele, mas o que ele deveria aprender para vender 200? Eu acho que ele, de novo, não é um aspecto único, mas vou citar por ordem de importância na minha opinião, tá? Primeiro, ele tem que ter um pensamento de evolução. Como assim evolução? Em todos os sentidos, ou no sentido mais amplo. Ele tem que evoluir na qualidade técnica dele, ele tem que evoluir no relacionamento com o cliente, ele precisa querer evoluir na vida financeira, econômica dele. Então, pensamento de evolução. Esse, eu acho que é o principal. É isso que a gente tenta identificar lá na entrevista, lá no perfil. Às vezes a gente não acerta sempre, mas na maior parte do tempo acerta. Então, pensamento de evolução, é isso que ele precisa. Depois ele precisa ter mentalidade, eu vou usar essa palavra que é bastante importante por ressignificando vendas, ele tem que ter uma mentalidade, ele precisa querer. Ele pode estar todo treinado, todo capacitado, se ele não levantar da cama de manhã, ele não vai conseguir botar em prática no campo, porque ele nem vai estar em campo. Então, primeira coisa, ele precisa estar em campo e querer. E segundo, ele precisa estar munido de propósito. Além de querer, ele tem que ter uma ambição. Sentido de evolução não é a mesma coisa que ambição. Ele tem que querer melhorar, mas ele tem que ter um objetivo de vida. Ele tem que querer uma casa nova, ele tem que querer uma melhoria de vida para a família dele. Resumindo, assim, se eu conseguisse colocar em poucas palavras. Não, boa, boa. Gosto bastante disso, né? Porque de todas que tu falou, pelo menos tem duas que não são assim diretamente vinculadas à venda, né? Que é o sentido de progresso, né? De estar melhorando e a questão da ambição. Então, o que a gente gosta, que tu falou da mentalidade, né? É de juntar alguns conhecimentos na ciência da venda. A venda hoje, a venda hoje, né? O que se achava que era uma venda transacional, que é uma venda de atendimento de recorrência a um ponto de venda, se achava antigamente que era uma venda transacional, ou seja, aparece, tira o pedido, aparece, tira o pedido, aparece, tira o pedido. Mas isso hoje não é bem verdade. Acaba sendo uma venda complexa também. Por quê?
Porque entre um pedido e outro, este comprador teve diversas abordagens de concorrência. Esse comprador aprendeu muito sobre produtos diferentes que ele não tem. E ele consegue avaliar melhor o que está comprando. E essa ciranda louca de informações que começa a circular uma loja para um cara que está antenado a fazer bons negócios, o vendedor, ele tem que se puxar, porque o pedido na sequência não está certo. Não é Ele certo pode, que eu vou repor. ele pode chegar lá na semana seguinte e o espaço dele está tomado. Isso. Então, virou uma venda complexa, virou uma venda que eu tenho que estar acompanhando, tenho que estar treinando, tenho que estar medindo lá essa confiança que tu falou, né, e tudo mais. Então, para fazer entrar no assunto de medição, né, que eu falei aqui, que é uma das minhas últimas perguntas, que indicadores de desempenho, Gilmar, tu costuma acompanhar para medir o sucesso da operação toda de distribuição? Isso foi o início desse processo de instalar padrões. Hoje o que eu avalio? Vou comentar e não sei se foi essa a tua pergunta. Uhum. Faturamento, peso, prazo médio, margem, obviamente, que é o que nós estamos aqui por causa disso. O que mais? Meta, nós temos meta por produto, tem as linhas, tem as famílias de produto, e nós temos meta por produto, por apresentação, e aí vamos medindo tudo isso. Frequência de compra do cliente, classifica o cliente como... tem o cliente que compra, faz um pedido grande a cada 3 meses, tem o cliente que faz pedido a cada 15 dias. Então, esses são os KPI, principalmente. Mas eu vou resumir a 3. Margem, faturamento e prazo médio. Uhum. Tem outros mais. Eu podia ficar, se eu abrir a tela aqui, se eu tirar aqui, eu podia citar mais 50 KPIs, mas esses principais é aquele que eu olho, aquele que eu fico curioso para chegar de manhã e abrir o computador. Boa. Tem outros. Quando tem algumas coisas para participação do mercado, a cidade de, vamos lá, de novo, Coqueiro Baixo, é diferente da participação. Quanto é que nós estamos participando do mercado em Coqueiro Baixo, quanto é que nós estamos participando do mercado em Lajeado? Isso aí é importante, mas isso aí é demanda um pouco mais de estudo para saber o que fazer depois dessa informação. Boa. Então, uma segunda vantagem dessa entrevista é que a gente botou Coqueiro Baixo no mapa do Brasil, né? Mas é importante. Para nós é uma coisa importante. Sim, tô brincando, mas sim. E Lajeado também. Então, Gilmar, para finalizar, se tu pudesse dar um conselho aí para outros donos de distribuidoras, né? Agora é diferente daquele que eu já te pedi lá, que o cara ia montar uma distribuidora. Agora o cara já é dono. E ele está olhando a tua entrevista como dono e vendo assim, estou melhor nesse ponto, estou pior nesse ponto, estou vivendo a mesma coisa que ele, sofri já isso, já aprendi. Que conselho tu daria para esse cara se tu estivesse tomando um chopp com ele assim? Olha, cara, te aconselho a fazer isso. O que tu acha? Deixa eu pensar um pouquinho aqui que tem. Bom, um é óbvio que foi falado no início aí, que é não desistir. Uhum. Não dorme, não fica dormindo, mas também não desiste. Tenha certeza que se for quebrar o negócio, que tu quebra consciente, faz análise. Analisa, tenha os pontos de análise, como nós acabamos de falar, mas não desiste. Não é moleza. E o segundo ponto, que é o que eu tenho para mim, eu trabalho para me tornar dispensável aqui dentro. Boa. Instalação de padrões, eu tento me tornar dispensável aqui dentro. Dentro disso tudo está análise de resultado, mas principalmente está delegação de coisas a fazer, delegação de tarefas. Então, o meu objetivo principal aqui dentro é me tornar dispensável. Acho que seriam esses os dois conselhos. Boa. E me surpreendeu esse segundo que tu falou aí, porque grande parte das distribuidoras ainda tem
um estilo, eu vou chamar de autocrático aqui, porque é uma palavra que a gente usa no nosso curso. Mas o que significa o autocrático? Significa que tem o dono muito presente e o dono ainda com um poder centralizado, onde ele dita as regras e ele muda as regras quando ele quiser, da maneira que ele quiser, e a equipe vai reagindo a isso. E vai tentando sobreviver nisso, né? O que fica uma loucura. Mas ainda tem muito desse estilo autocrático. E isso é um grande impeditivo para crescer. Aí, quando vem tu falando desta maneira, né? Falando de humildade no início e fechando a entrevista, dizendo que tu quer te tornar dispensável, né? Que tu quer que as pessoas tenham delegação de autoridade, de poder para fazer o que tem que fazer, isso aí, para mim, mostra uma maturidade, Gilmar, muito grande, né, do que é ser dono do negócio. Isso aí eu acho que esse negócio pode crescer muito, né? É por isso que nós estamos dando ênfase nos processos também, né? Que vai nos ajudar, eu e a minha e o meu sócio, nos tornar dispensáveis, né? Os processos estabelecidos, nós podemos ser dispensáveis. Maravilha. Essa é a questão. Então, pessoal, este que vocês conheceram, Gilmar, dono, então, da Nativa Distribuidora aqui de Lajeado, pertinho de Coqueiro Baixo, né? Mas esse é o Gilmar, nós deu várias lições aí de compartilhar, né? Coisas que às vezes as pessoas têm receio de falar, de compartilhar as coisas, mas eu acho que é assim que se aprende. Então, ao falar, a gente organiza as ideias e ao falar, a gente troca com outros, abre canais de comunicação. Se você quiser falar com o Gilmar aí, pode escrever depois nos comentários do vídeo, que eu passo para ele, ou ele mesmo vê e comenta depois isso daí. Maravilha, 27 entrevistas vão ser feitas para 27 anos de Ressignificando Vendas, e essa foi mais uma das 27 distribuidores que a gente escolheu. Não consigo botar 300 e poucos distribuidores, meus clientes, vou entrevistar também outros que não são clientes, para que tenha não só uma tendência de pensamento de pessoas que já passaram por algum treinamento nosso, alguma intervenção nossa, mas pegar outras realidades. Eu sempre diz no Ressignificando Vendas, não tem nenhum único jeito de dar certo, mas a gente ensina um jeito que já deu certo. E a gente continua renovando esse jeito para que ele continue dando certo. Mas existem outros e a gente quer conhecer também esses outros para aprender. Maravilha, Gilmar. Te agradeço aí, desejando bons negócios para ti, porque é o sócio aí, para a distribuidora, supervisores, equipe de vendas que eu conheço aí, a galera toda heterogênea, né? Um monte de profissão aí. Né? Não, Gustavo, eu agradeço por mais essa oportunidade de estar conversando contigo aí. Até uma próxima. É isso aí. Então, turma, até mais. Obrigadão. Valeu. Um abraço.